E aí, rapaziada, tudo certo? Queria mostrar para vocês aqui uma técnica que eu tô usando mais recentemente, que é o uso de madeiras. Vou colocando ali nos vasos, no pé das plantas, ela vai se decompondo e isso vai ser benéfico. E aí vamos tentar entender por que isso é benéfico. A agricultura sintrópica, a agroecologia, que é a vertente que eu proponho e que muitos estão usando, graças a Deus, para mim isso é uma luz do fim do túnel, para a destruição que a nossa espécie está causando, mas ela é baseada em princípios científicos. E um deles, o cerne, né, o eixo, é a sucessão ecológica. E o que é a sucessão ecológica? É importante lembrar para a gente entender, ao invés de fazer as coisas às cegas, a sucessão ecológica nada mais é do que a evolução da cobertura vegetal e todo o ecossistema, né, em cima de um determinado ambiente, de um determinado substrato. Vai ser a evolução disso. Então, como assim, né? Imagina, o planeta, né, que já foi um mar de magma, ele vai começar como rocha. Então, um ponto de partida mais básico seria uma rocha. E ela começa a ser colonizada por líquens. O que são os líquens? Eles são aquelas casquinhas que ora são brancas, ora são verdes, ora são vermelhas. Em caso um pouquinho... Quando lugares que tem ar mais puro, elas costumam aparecer as vermelhas. Mas são essas casquinhas que aparecem na cobertura de rochas e troncos, né? E o que são esses líquens? Eles são uma simbiose de algas e fungos, né? Ou seja, duas espécies que se fundiram e formaram um novo organismo. Tudo bem? E aí começa com os líquens fazem o trabalho deles, eles começam a acelerar a decomposição da rocha e a formação de matéria orgânica, capturando o gás carbônico do ar e formando ali aquela camadinha preta, né? Que é quase que um protossolo, digamos assim. E aí esse novo ambiente que os líquens estão trabalhando tem condições para sustentar musgo. E depois que o musgo se consolida bem e começa a acumular ainda mais biomassa, a gente vai ter um ambiente que as gramíneas, os capins vão começar a ter condições de colonizar, né? E aí vem os arbustos, pequenas arvoretas, e aí as raízes já começam a se enfiar nas fraturas, nas rachaduras e arrebentar um pouco mais essas rochas. E aí, um abraço, a coisa continua até chegar num ambiente super avançado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu tenho uma terra que eu produzo no minhocário, como já mostrei em outros vídeos, né, na composteira. E como ainda é um material que está chegando num certo equilíbrio da microbiota, para que ele consiga interagir de forma harmônica com as raízes e a gente possa de vez abrir mão de pesticidas, insumos agrícolas de tudo quanto é tipo, o sistema precisa evoluir. Ele precisa estar em harmonia ecologicamente falando. Então, inserir esse material aqui, que é típico de um sistema avançado, de um sistema com material lenhoso, de uma floresta, vai cortar caminho, digamos assim. Com a madeira se decompondo, ela vai formar um humus muito mais duradouro, um humus de qualidade, uma terra vegetal de qualidade. E vai alimentar a rede fúngica. Isso é um ponto muito importante. A rede fúngica que tem uma certa relação, não sei se eu posso dizer simbiótica, mas ela coevoluiu. Os fungos coevoluíram com o reino vegetal. Eles ajudam as plantas, né? Essa internet de fungos, isso já é sabido, ela consegue evitar a inanição de determinados nutrientes para os indivíduos vegetais. Vai harmonizar, vai fazer uma melhor distribuição da nutrição. Olha que coisa incrível. E também esse sistema, né, a microbiota, a rede fúngica, os vegetais, todas as raízes, toda essa relação vai fazer um uso só o suficiente. A disposição de nutrientes nunca é tudo disponível, igual numa lavoura comum onde jogam os adubos químicos, tá tudo disponível lá, você vai medir, tá cheio de nutrientes. Num sistema agroflorestal avançado, maduro e bonito, não está disposto assim. Ele vai sendo disponibilizado à medida que o sistema, como se fosse um grande organismo, demanda. Então, qual que é a vantagem?
Os nutrientes não são lavados, eles não são perdidos, percebe? Tudo isso usando esse material aqui, material lenhoso. Vamos dar uma acelerada aqui na nossa sucessão ecológica para que os nossos vasos, ou mesmo o seu jardim, ou sua própria agrofloresta, tenha um desenvolvimento muito mais saudável, né? Muito mais estável e resiliente. É o que nós precisamos para nos manter na terra. Resiliência, senão qualquer coisa, seja externa, seja causada por nós, ou enfim, pode nos destruir. Precisamos trabalhar nisso.